Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do mini curso básico DR feito pelo PET-CC. Hoje nós iremos, na aula 3, ver sobre manipulação de dados. Todos os dados que nós vimos na aula passada, nós iremos ver agora como manipular e como realmente utilizar eles para guardar ou para aplicar eles em outras funcionalidades. Então, primeiramente, nós iremos ver sobre vetores, depois sobre os fatores, as matrizes e os data frames. Primeiramente, nos vetores, nós temos 6 formas diferentes de criar um vetor. Primeiro, como a gente geralmente estava fazendo, com o C, e juntando os valores. Depois, com uma outra forma que a gente também está utilizando, que é utilizar um intervalo por meio dos 2 pontos. E existe a forma também de usar uma sequência, ou seja, nós iremos dizer o intervalo entre dois, vai começar no 3, vai terminar no 5, e a cada vez vai aumentar 0,5. Depois vamos ver como isso vai criar, vai realmente ser utilizado. A função rep, com o intervalo 2, 3, e daí especificar com times, ou simplesmente sem o times direto 3, ele vai fazer 2, 3, 2, 3, vai fazer um intervalo as 3 vezes. E a mesma função rep, só que com o específico each, ele vai fazer cada um dos valores do intervalo 3 vezes antes de passar para o próximo. Por isso que eles são diferentes. E a sexta forma, ele vai criar vetores nulos. Então, vai ser um vetor com o espaço que vocês quiserem, tudo vazio. Então, por exemplo, se tu criar um diretamente só nulo, ele vai dar tudo como falso. Tu tem que especificar o tamanho dele dentro. Se tu criar do jeito numeric, ele vai criar 5 espaços no vetor número 0. E se tu criar do tipo caractere, ele vai ser 5 espaços vazios, ou basicamente só aspas existindo. Então, aqui as operações básicas. Aqui tem um resumo deles. Eu vou mostrar diretamente no RStudio, mas posteriormente, se vocês quiserem estudar, podem pegar o material ou olhar esses slides fixamente para entender melhor eles. Então, aqui na esquerda está o código que a gente vai passar, e aqui está o resultado que nós temos de todas as operações. Depois disso, nós iremos aprender como realmente analisar um valor de cada vez, porque muitas vezes a gente pode querer analisar todo o vetor junto, como, por exemplo, fazer uma média, ou algum outro valor que a gente queira somar todos os valores de todo o vetor. A gente pode usar o vetor inteiro, mas às vezes a gente vai precisar analisar um espaço específico do vetor de cada vez. Então, acho que vai ver primeiro a posição 1, depois a 2, a 3. Então, é isso que a gente vai ver agora nesses códigos que estão aqui. Novamente, aqui é o código e aqui é a execução dos códigos até essa linha. Até essa linha aqui e aqui. Então, aqui no RStudio, nós temos primeiramente a criação como nulo, já que eu não vou utilizar eles, vou começar por essa parte. Então, o primeiro vetor nulo é justamente que eu mostrei dele começar com tamanho zerado. E por começar com tamanho zerado, mas ele sem ser específico qual é o tipo que vai ser, ele vai gerar diretamente o tipo lógico. Então aqui, se for criar, vetor nulo, tipo lógico, com 5 lugares de falso. Falso vai ser sempre 0 e verdadeiro vai ser sempre 1. Então, por isso que ele, por ser vazio, ele sempre vai ser 0. Vai ser tudo falso. Aqui no segundo tipo, quando a gente especifica que a gente quer do tipo numeric, a gente vai ter tamanho 5 novamente, mas ele vai criar, contudo, espaços zeros. Depois aqui, se a gente for pegar, a gente vai ter tudo espaços vazios. Por exemplo, se a gente for acessar, eu já mostro como a gente vai fazer isso. A posição vai ser literalmente só um espaço vazio. Aqui também dá para utilizar o print para ver como foi colocado os resultados, mas eu mostrei aqui desse lado primeiramente. Então agora vamos criar 5 vetores diferentes das formas, múltiplas formas que tem de fazer. Então, por exemplo, aqui o vetor 1, a gente quer somente adicionar os valores 2, 4 e 5. A gente faz aqui executar, o vetor 1 vai ter 2, 4 e 5. Aqui o vetor 2 pode ser feito assim com um intervalo, dessa forma. Pode ser feito também com um C com um intervalo dentro. Vai dar igual, não modificou nada aqui. A gente também pode criar, junto com a função do C, a gente pode criar 2 intervalos diferentes. Então, por exemplo, se a gente quer do 1 ao 8 e do 12 ao 14.
Se a gente executar aqui, ele vai ter, vamos visualizar aqui, print vetor 2. Ele fez até o 8 e depois fez o 12, 13 e 14. Deixa eu retornar aqui. Tá. Então, aqui o vetor 3, ele é pela sequência. Aqui eu fiz uma sequência diferente. Vai começar no 1, vai ir até o 5 e vai aumentar. Aqui seria o equivalente até um by. Não é necessário, mas pode ficar um pouco mais claro se vocês acharem melhor. E se eu executar aqui, ele vai de 1 ao 5, executando 0.4 a cada vez, vai somando. Então, por exemplo, eu tenho 1, 1.4, 1.8, 2.2, até chegar aqui o 4.6 e vai chegar no 5 na próxima vez. Depois, nós temos as duas funções de rep, de repetição. Nesse aqui, a gente vai repetir o intervalo 2 a 3 três vezes. Então, vai ser 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pode ficar mais... Também podemos ver assim com 4, se ficar um pouco mais claro. Ser 2, 3, 4, 2, 3, 4, aí 3 vezes essa sequência. O outro, nós temos que ele vai ser 2 a 3, cada um deles, each igual a 3. Daí, nesse caso, a gente tem que especificar que é o each. Aqui, a gente não precisa especificar que é o outro tipo, que é o... deixa eu verificar aqui que eu esqueci já. A gente não precisa especificar com o times, mas ele vai ser diretamente especificado. Então, se a gente quiser colocar aqui, também vai funcionar. Vai ser exatamente a mesma coisa, mas nesse exemplo aqui a gente não precisa colocar. Aqui no each, a gente é obrigado a colocar. Então, se executar aqui, o each vai ser 2, 2, 2, 3, 3, 3. Então, se a gente for colocar, por exemplo, também um intervalo maior, vai ser cada um deles 3 vezes antes de passar para o próximo no intervalo. Então, aqui realmente é a manipulação dos vetores. Nós temos, se a gente quiser somar 2 ou somar 1, por exemplo, qualquer soma, subtração, multiplicação, divisão de um vetor, todos vão ser por esse mesmo valor. Então, a gente pode fazer diretamente. Por exemplo, aqui fazer o vetor 1 receber o vetor 1 mais 2. Ou seja, a cada posição que a gente tem do vetor vai ser adicionado 2. Então, vamos ver aqui. O vetor 1, que a gente pode ver, é 2, 4 e 5. Se adicionar 2 a cada um e fazer o print do vetor, nós temos 4, 6 e 7. 2 mais 2, 4 mais 2 e 5 mais 2. Aqui é a mesma coisa com a subtração. Então, pegar o vetor 2 e menos 4, nós vamos ter alguns valores negativos, menos 3, menos 2, menos 1 e até o 4. Multiplicar por 5 o vetor 3, a gente vai ter que todos os valores que estavam... Não, vetor 3 aqui. Todos os valores que estavam repetindo... O vetor 3, ele foi criado na sequência. Ele foi tudo multiplicado por 5, fiz de propósito para retirar, basicamente, a casa decimal. E daí a gente tem um intervalo aqui, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Se a gente for dividir todo o vetor 4 por 2, a gente vai ter 1 e 1,5 variando entre eles. Deixa eu colocar aqui. E se, por exemplo, a gente querer fazer... essas são as operações básicas, né? Agora a gente viu que tinha, por exemplo, nos if, no C, a gente podia utilizar valores como maior, menor, só menor, maior, maior que, igual, diferente. Então, utilizando esses valores, a gente pode criar uma expressão lógica. Como, por exemplo, aqui. Se a gente for verificar se um número, por exemplo, direto aqui no terminal, se a gente for verificar que 1 é maior que 3, ele vai aparecer como falso. Se a gente tem 3 menor que 6, vai dar verdadeiro. Então, essas são expressões que a gente pode adicionar também na manipulação de vetores. Então, por exemplo, aqui, cria um vetor lógico em que vai receber se cada uma das posições do vetor 5 vai ser maior ou igual a 3. O vetor 5 aqui, ele é 2 ou 3, então se a gente fizer aqui e ver o print dele, a gente vai ter falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Porque 3 desses valores são maior ou igual a 3 e o resto não é. Se fosse só maior, ele vai dar tudo falso. Mas daí, como é maior igual, ele vai dar tudo como verdadeiro. Então, aqui,
assim como a gente faz operações para todos os vetores. Então, na realidade, geralmente o que se utiliza. Passou um ano, então vamos aumentar um ano em cada uma das posições do vetor num vetor de dados. Vamos aumentar uma porcentagem de taxa para ficar equivalente aos impostos atuais. Valores assim. Então, o vetor, todos os valores que estão naquele vetor vão sempre ser aumentados. Outra forma de analisar isso também seria fazer alguma equivalência matemática. Muitas vezes quer fazer numa escala específica. Por exemplo, eu tenho valores que vão de 0 a 200, mas eu quero que eles sejam somente de 0 a 100 para fazer uma porcentagem. Eu posso fazer todo ele ser dividido por 2 igualmente. Então, tu pode alterar a escala de valores por meio desses vetores. Agora, se eu quiser fazer o acesso individualmente a cada um dos valores do vetor, então eu vou utilizar as chaves. As chaves do lado do nome do vetor vai indicar que eu quero acessar somente a casa que está ali do lado. Os vetores, eles são, como dá para analisar aqui no terminal mesmo, a gente tem valores 1, 2, 3, 4, enfim. A gente vai fazer essa sequência lógica que tem dos vetores da cada uma das casas deles. Sempre vai começar no 1 e vai terminar na última posição. Aqui, nesse lado do ambiente, nós podemos ver também, ele vai começar sempre na posição 1, vai terminar na posição 6. Então, se a gente for ver a posição 1 do vetor, a gente vai ter o valor 2. Se a gente for ver a posição 2, vai ter o valor 2. Se a gente ver, por exemplo, a última posição, que seria a posição 6, a gente vai ter que vai ser o 3. Então, por exemplo, aqui no print, se a gente for acessar o valor 2, a gente vai ter realmente o valor 2. Se a gente for fazer, por exemplo, no 6, a gente vai ter o valor 3. Se a gente tentar acessar fora do vetor, por exemplo, aqui o vetor no valor 7, nós vamos ter que não tem nenhum valor. NA quer dizer que está incorreto. Então, esse acesso não existe e ele teve que criar um valor que não existe. Então, ele identifica isso como um NA. Assim como se a gente tentar acessar com um 0. O 0 não existe. Mas se a gente for tentar acessar com valores negativos, como eu já vi aqui embaixo, ele é diferente. Então, aqui tá no 2. Outra forma que a gente pode utilizar para ter certeza que a gente não está acessando um valor indevido, como ali que eu utilizei o 7, e daí na hora de fazer o teste a gente não viu que ele foi como NA, uma forma de ter certeza que ele não vai acessar essa posição é utilizar o máximo pelo tamanho do vetor. Então, a gente vai utilizar essa função de tamanho, passar o vetor dentro, e isso vai retornar qual que é o último valor daquele vetor. Então, por exemplo, se eu só executar esse pedaço de código, ele vai dar que o tamanho do vetor 5 é 6. Se eu colocar o valor 6 dentro do acesso do vetor, ou seja, colocar aqui o vetor 5 no acesso da casa 6, a gente vai ter o último valor, que vai ser o 3, e a gente pode utilizar esse valor como o limite em que a gente vai fazer o acesso. Depois vai ficar um pouco mais claro aqui na função do for. Aqui, só colocar um exemplo, fazer a multiplicação de uma posição pela outra. Também funciona diretamente, sem precisar fazer muitas transformações. E aqui o vetor 2, eu coloquei um print só pra gente ver como ele tá. Ele tá com alguns valores negativos e outros positivos, mas isso não deveria influenciar como a gente quer utilizar ele. Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor 2 e, na verdade, eu não gostei que ele tem valores negativos, eu quero que ele não tenha mais o valor menos 1. Eu posso receber o vetor mesmo, receber o próprio vetor com a casa menos 3. E esse menos, ele está dizendo, eu vou retirar a posição 3 desse vetor. Então, podemos ver aqui que ele ficou menos 3, menos 2 e foi direto para o 0. A mesma coisa a gente pode tirar de valores positivos também, não importa muito se a posição da casa tem que estar certo. Então, aqui a gente retirou o vetor e nesse caso, como a gente só colocou ali um print para retirar, quer dizer que ele simulou que não existiria essa posição 2. Mas se a gente for realmente fazer um print desse vetor, ele ainda vai existir. Então, é por isso que se a gente realmente quiser tirar de fato, a gente tem que atribuir de volta o valor.
Mas se a gente quer somente para uma operação, a gente não quer que ele exista, a gente pode utilizar dessa forma aqui, somente utilizar a função sem atribuir um valor novo ao vetor. Então, aqui com o for, a última coisa que nós iremos ver aqui com vetores, ele vai fazer o acesso a todas as posições do vetor. Então, esse length do vetor 1 verifica cada uma das posições. O 1 no intervalo começa na posição inicial do vetor. Esse código criado aqui com o laço for, ele basicamente está pegando cada um dos valores do vetor na posição i. Então, esse valor i para todo o vetor vai acessar cada uma das posições dele. E está fazendo, esse operador é para o resto da divisão. Está verificando se o resto da divisão deles vai ser igual a 1. Ou seja, se o valor no vetor for divisível por 2, o resto seria igual a 0. Se ele não for divisível por 2, o resto é igual a 1. Ou seja, ele está pegando todos os valores do vetor que são ímpares e está fazendo esses valores que são ímpares virarem pares por meio de multiplicação por 2. Não é uma forma específica, mas é uma forma que eu utilizei para fazer isso. Então, o vetor 1, que antigamente ele estava preenchido pelos valores, tinha tido essa operação 2, 4, 5, e depois somado com 2, então ele estava com 4, 6 e 7, ele foi alterado para ser 4, 6 e 14, já que a gente multiplicou por 2 o único valor que era ímpar, que seria o 7, e virou 14. Como a gente pode ver aqui, 4, 6 e 14. Os únicos que foram modificados nesse código foi justamente o único número ímpar. Isso é só um acesso genérico, então se vocês quiserem verificar por cada uma das posições do vetor ou cada uma das posições que nós temos em tudo, é só utilizar sim, e a partir daqui a gente acessar cada uma das posições por meio disso daqui, por meio de utilizar a variável i para ser acessada. Por padrão, é a variável i. A gente pode usar qualquer outra variável, por exemplo, colocar aqui x e aqui realmente utilizar o x, mas por padrão a gente utiliza o i, que é mais fácil.